Oi, meus amigos. Hoje eu gostaria de ler um artigo muito importante escrito pelo professor Olavo de Carvalho para o Jornal da Tarde no dia 4 de janeiro de 2001, chamado Lógica da Moral. Se há um princípio moral universal, é aquele que, para abreviar, chamarei princípio de autoria. Cada um é autor de seus atos. Esta obviedade suprema tem consequências que, embora sejam igualmente óbvias, muitas vezes são negadas na prática. A ocorrência desse fenômeno assinala nas pessoas envolvidas uma consciência moral frouxa e autocomplacente. Quem quer que negue implicitamente o princípio de autoria falseia toda a moralidade. Mas justamente porque as deduções lógicas, no caso, são bem fáceis de fazer e de fato se fazem quase que por instinto, é evidente que o falseamento delas, quando ocorre, raramente se dá por simples erro lógico, mas denota quase sempre no autor do juízo algum fundo falso. Não por coincidência, as pessoas moralmente frouxas são as que mais se apressam a emitir juízos morais severos com pouco conhecimento de causa. Invariavelmente, acabam caindo na negação do princípio de autoria e assim revelam a imoralidade de suas intenções por trás de sua máscara de probidade. São pessoas que carregam por dentro a angústia difusa de culpas mal conscientizadas, das quais buscam aliviar-se mediante acusações a terceiros. A política é o campo preferencial de atuação desses falsos moralistas, porque em política sempre se pode falar de maneira ambígua e irresponsável, procurando, por exemplo, atingir pessoas determinadas e concretas através de acusações genéricas a entidades abstratas e indeterminadas, classes sociais, modelos econômicos, tentando dar à mera responsabilidade política a conotação de grave culpa moral pessoal, etc. Se cada um só está obrigado, em princípio, a responder por seus próprios atos, é também um ato assumir livremente a responsabilidade por atos alheios, como os cônjuges que se responsabilizam mutuamente por suas obrigações econômicas ao casar-se. As responsabilidades do indivíduo podem estender-se em círculos concêntricos cada vez mais amplos, indo das obrigações mais diretas, absolutas e incondicionais às mais indiretas, abstratas e relativas, como a do governante, que pela ética da responsabilidade weberiana deve assumir a culpa até mesmo pelos resultados mais indesejados e imprevisíveis de suas decisões, tornando-se então politicamente culpado sem verdadeira culpa moral pessoal. Essa escala que vai da responsabilidade pessoal direta até a responsabilidade indireta e quase simbólica é bastante fácil de aprender e, como eu já disse, é de fato apreendida quase instintivamente, exceto quando o desejo de inculpar é mais forte que a razão. Neste caso, muito frequente na política, uma linguagem de imputação moral direta é usada contra um acusado que não poderia ter responsabilidade pessoal concreta nos fatos em questão, como, por exemplo, quando o criador de uma política econômica desastrada, supondo-se que ela o seja mesmo, é chamado de assassino por conta de uma complexa conjectura estatística que associa índices de desemprego a índices de mortalidade, e num salto lógico formidável, atribui a esse indivíduo a autoria de não sei quantas mortes. Esse tipo de retórica é um evidente charlatanismo e seu usuário deve ser considerado, desde logo, desqualificado para opinar em questões morais. Por exemplo, os autores do livro negro do capitalismo, paródia grotesca do livro negro do comunismo, procuram nivelar como igualmente abomináveis as execuções de dissidentes decretadas pessoalmente por Stalin e Fidel Castro e as mortes por desnutrição acontecidas na África ou na Ásia e atribuídas mediante longas cadeias de conjecturações econômicas a efeitos indiretos de políticas econômicas adotadas nos países ricos. Esse nivelamento nega na base o princípio de autoria e não é desculpável como um mero erro de lógica cometido com boas intenções. Os responsáveis por esse tipo de propaganda desmascaram-se no ato como pessoas moralmente escorregadias e indignas de confiança. Similarmente, o homem que, nada tendo cedido de seus bens aos pobres, discursa iradamente contra governantes que não tomaram tais ou quais medidas que, no seu entender, eliminariam a pobreza, está aplicando o princípio de autoria de maneira dúplice e autocontraditória. Desobrigando-se de fazer pelos desamparados o pouco que está ao seu alcance, ele cobra o muito que supõe estar ao alcance de outros, autonomeando-se assim um juiz mais habilitado a julgar aquilo que só conhece por conjectura do que aquilo que sabe por experiência direta. Quanto mais esse indivíduo discursar contra os outros, mais estará se desmascarando a si próprio.